Sabedoria bíblica nos ensina que a verdadeira transformação da nossa vida cristã começa em nossa mente, no nosso coração e através de um novo entendimento. Mas será que eu e você entendemos o que isso significa realmente na nossa vida prática? Romanos 12:2 nos dá uma orientação poderosa dizendo o seguinte: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes eu quero que você já deixe o seu curtir e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série. Quero te lembrar também que toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um vídeo novo aqui do God Coffee para elevar a sua vida espiritual, te ajudar você a dominar as emoções e se aproximar mais de Deus. Talvez você esteja lutando nesse momento para vencer alguma fase ou pensamento negativo, talvez algum padrão antigo e errado de comportamento, ou mesmo tentando fazer aí alguma mudança em certas áreas aí da sua vida. E de repente, quando você tenta fazer isso, você acaba indo e voltando para frente, anda um ano para frente, um ano para trás. Eu já passei por isso, eu sei o que você deve estar enfrentando. Veja bem, isso acontece porque a raiz da maioria dos nossos problemas está dentro da nossa mente, está na nossa compreensão, no modo como eu e você enxergamos as coisas e em como você e eu agimos a partir desta visão e dessa maneira de pensar. A neurociência costuma chamar isso de mindset ou de modelo mental. Mas a gente vai entrar dentro da sabedoria milenar e entender que lá está escrito que a Bíblia fala muito, inclusive, sobre a mente, o coração e o entendimento como fontes de nossas atitudes e escolhas. O que está no seu coração, ou seja, o que você pensa e acredita profundamente, é o que você acaba vivendo. Pois a partir dessa forma de ver e entender, você gera um comportamento, ou seja, uma ação, ou até mesmo uma inação. Às vezes você não consegue fazer nada e com isso um consequente resultado, ou seja, uma colheita para a sua vida. Veja que de uma maneira muito fácil você pode entender que se eu e você mudamos a nossa forma de ver as coisas, ou seja, o nosso entendimento, a nossa mentalidade, o nosso comportamento e as nossas atitudes também vão começar a mudar e você vai fazer as coisas de forma diferente. O plantio das coisas começará de outra forma e assim, consequentemente, eu e você vamos ter colheitas melhores na nossa vida. Na Bíblia, a palavra mente ela tem um significado mais amplo do que você e eu estamos acostumados, habituados a falar. Ela é muitas vezes usada para se referir ao coração, ao entendimento ou à mentalidade, como eu acabei de explicar aqui para você, mas até mesmo como a própria alma. Esse entendimento precisa ser muito claro para você. Provérbios 4:23 está escrito o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui está o jogo para você entender. Aqui o coração é citado como o centro dos pensamentos e das decisões, lugar onde estão os valores humanos e espirituais, as opiniões que guiam a sua vida. A maioria das pessoas não tem valores claros definidos, e isso é um problema muito sério, porque nem nas escolas isso é ensinado. Você precisa entender que valores humanos são as regras de conduta por onde você vai exatamente fazer o quê? Escolhas na sua vida. E veja que o problema do ser humano não saber fazer escolhas, ele é bem antigo. Começou logo cedo lá com a Eva, lá no Éden, que preferiu ser incrédula, preferiu ser desobediente e desrespeitosa com a soberania e com a vontade de Deus. E isso você naturalmente percebe que se perpetua até os dias de hoje. Valores humanos são coisas como integridade, segurança, reconhecimento, importância, conexão, liberdade, sucesso e mais uns 50 aí que você vai encontrar se você começar a pesquisar por valores humanos agora dentro do Google. Eu ensino meus alunos a definirem 3 valores comandantes para a sua vida. Os mais importantes sobre todos os outros que farão parte de um centro de comando emocional, ou seja, por onde
você vai consultar constantemente, de forma consciente, a maneira de você fazer escolhas. E fazer escolhas consultando seus valores, comandante, significa levar seu pensamento a uma reflexão mais profunda, onde a busca é a paz para você poder ouvir os desejos do seu coração e a orientação do Espírito de Deus para a sua escolha. Em reflexão, o estado de consciência fica pleno, você pode se conectar com o Espírito e ouvir a direção ou perceber a intuição sobre o que você deve ou não escolher ou fazer no que você está vivendo. A transformação que Deus deseja para você começa, veja bem, na sua mente, mas ela inclui todo o seu ser interior, sua alma, o seu entendimento, seu coração, seus pensamentos, está tudo junto. Se você não entender isso, você fica em confusão aí dentro de você. Mas a pergunta que não quer calar é: como então conseguir essa transformação de forma prática, real e efetiva na tua vida? Ainda citando Romanos 12, o apóstolo Paulo nos chama para não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Então, se você não renovar o velho, não vem o novo. Isso significa que para viver de acordo com o plano de Deus, você precisa parar de pensar como o mundo. Parar de pensar, parar de agir como o mundo age. E como que o mundo age? O mundo ensina padrões de egoísmo, ansiedade, desespero, pornografia, avareza, orgulho, vaidade, falaria outros tantos aqui, mas principalmente a ausência ou a falta de fé. Paulo nos convida ainda, nesse versículo, a pensar de maneira diferente, de acordo com a verdade de Deus. Ou seja, precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito inteligente, na verdade, para perceber que Deus não quer que a gente viva exatamente fazendo essas coisas que eu acabei de citar aqui para você. Ao contrário disso, Deus nos quer longe do pecado. Ele nos quer na luz e não nas trevas. E ele já deixou isso claro em sua primeira grande ordem, quando estava lá ainda criando toda a criação, e ele disse através da palavra: haja luz, seja luz. Então, como você pode renovar a sua mente? Aqui está o jogo que você tem que entender. Tendo como objetivo prático diário na sua vida cumprir a segunda ordem clara, que também aparece lá em Gênesis 1, 26, 27, sermos sua imagem e semelhança, como ele nos fez. Mas você precisa entender claramente o que isso significa para começar a renovar a tua mente, o seu entendimento sobre as coisas, e assim você vai renovar o seu coração. Você precisa ser semelhança de Deus, e isso significa ser intimidade e comunhão com Deus, o que só pode ser conseguido através do mergulho na palavra de Deus, com oração, jejum, e você, como diz Paulo, não se moldando aos padrões desse mundo, mas sim andando e mantendo comunhão com pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui você deve ter inclusive um cuidado com algumas pessoas que já são convertidas, pois boa parte aceita Jesus como seu Salvador, mas quando se trata de tê-lo como seu Senhor, tendo de obedecer, tendo que viver os princípios, as regras que estão colocadas dentro da palavra, como diz na gíria, a corda aperta e a pessoa espana. Ou ela vive no engano e mesmo assim se achando cristão. A maneira mais eficaz de você mudar a sua mentalidade e os teus comportamentos, principalmente e as tuas atitudes, obviamente, é refletir o pensamento negativo que aparecer ou limitante através de uma verdade bíblica, pela consulta dos seus valores ao mesmo tempo. Como você pode fazer isso? É percebendo esse pensamento logo no início da sua manifestação, antes do conflito dele com alguma emoção. E aí você pode dizer o seguinte: opa! Parou, show Satanás, deixa eu ver o que os meus valores me aconselham, deixa eu falar com o meu Deus. E fazer com calma o teu coração refletir em cima desses valores e ver o que eles aconselham você a fazer nessa situação. Ajoelha em seguida, conversa com o Espírito Santo de Deus e depois você escolhe. Para isso, você precisa ter clareza sobre esses valores comandantes, para você poder consultá-los, sobre o significado de cada um dos três que você determinar como comandante. Eu costumo brincar, inclusive com os meus alunos e com os meus mentorados, dizendo o seguinte: instale o
opa na sua vida. Opa, parou, confusão, parou, show Satanás, dá um tempo, né? E ao invés de você focar aí no pensamento negativo, se deixar dominar por isso, você deve, logo após de percebê-los, declarar uma passagem bíblica que o ajude a mudar o nível desses pensamentos. Isso vai vir com a intimidade com a palavra. Mas no que você deve pensar então? Filipenses 4:8 nos orienta a pensar nas coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e de boa fama. Então veja bem que esse aqui é um exercício diário que você precisa fazer. Não dá para acontecer as coisas de uma hora para outra. Reprogramar a sua mente com os princípios de Deus, buscando a verdade e rejeitando as mentiras e informações duais que o mundo ou o inimigo tentam plantar dentro aí da sua cabeça, do seu coração. Se você não tiver esse cuidado diário, todo o seu plantio e o posicionamento na sua vida será afetado por isso. E é exatamente por isso que a palavra nos orienta a orar e vigiar. Olha só, muitas vezes, quando você já está vivendo uma situação que é mais delicada, mais complicada, é muito fácil você se deixar levar por essas emoções negativas, elas te dominam e começam ações complicadas. Você precisa aprender então a perceber um pensamento e principalmente um pensamento negativo. Para isso você tem que parar, você tem que respirar e perceber antes que ele se misture e se transforme com alguma emoção. Isso denota que você tem que viver mais presente. Isso faz parte de outro ensinamento que a palavra de Deus nos ensina: ter autodomínio. 2 Coríntios 10:5 nos ensina a levar cativo todo o pensamento à aprovação de Cristo. Ou seja, isso significa que sempre que um pensamento negativo, de desânimo, de dúvida surgir, você deve colocá-lo diante de Deus e perguntar, por exemplo, isso é verdade? Isso vem de ti, Senhor, ou vem do inimigo? A escolha que você deve fazer está alinhada com Jesus, com o que Jesus quer para a sua vida? Jesus, como ele agiria nessa situação? De que forma ele agiria naquilo que você está passando? Se o pensamento não está de acordo com a palavra de Deus, rejeite-o e substitua por um pensamento baseado na verdade da palavra. Isso vai te ajudar a manter o controle emocional, mudar a forma de plantio e a viver de forma mais equilibrada, mesmo em situações de pressão na tua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quais áreas da sua vida você precisa ainda de uma mudança radical de mentalidade, para que elas funcionem diferente? Você vai deixar essa resposta nos comentários. Talvez você esteja lidando aí com limitações sobre si mesmo, sobre o seu potencial, ou até sobre a sua relação com Deus e o que Ele pode ou não fazer por você. Eu já passei também por tudo isso, de vez em quando ainda me pega, né? A solução está em renovar sua mente pela palavra de Deus, permitindo que ela mostre como alinhar seus planos com os planos e o propósito de Deus para a tua vida. Então veja, como diz Paulo, não se conforme com os padrões desse mundo. Volte à intimidade e comunhão com o Criador. Porque é quando você entra nessa intimidade, nessa comunhão novamente com Deus, que são restabelecidas, né? Quando elas são restabelecidas, que você começa a expressar Deus e também volta assim a ser a sua imagem. A sua mente começa a ser transformada, sua vida e sua atitude também. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e Ele quer que você expresse essa imagem por onde você for no seu dia a dia. Mas veja que para que isso possa acontecer, sua mente precisa dessa renovação, precisa se alinhar à maneira que Jesus pensa e te orienta a segui-lo. Quando você voltar à comunhão e à intimidade com o Criador, quando você buscar conhecer Jesus profundamente dessa maneira, sua mente será iluminada pela verdade e você começará a ver as coisas de uma nova forma, porque a verdade é um princípio milenar, uma lei espiritual. A mudança de mente não acontece do dia para a noite. É um processo contínuo, diário, de buscar a Deus, meditar na sua palavra e rejeitar os pensamentos que não vêm de Deus para você.
Busque então, né, pelo princípio da verdade. Renove sua mente, experimente esse poder transformador que a palavra, o convívio, a comunhão com a palavra, a intimidade vai trazer para você, como diz Jesus em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está na palavra, essa verdade é Jesus e essa liberdade começa na sua mente. Não importa o desafio pelo qual você está passando ou o quanto você acha difícil vencê-lo nesse momento, volte-se a Deus, renove o seu entendimento, abra sua mente e veja como Ele vai transformar a sua vida de dentro para fora. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama, com alguém que precisa ouvir essa mensagem, lá nos teus grupos de WhatsApp, porque essa mensagem precisa chegar a muita gente e é dessa forma que a gente vai conseguir. Deus abençoe a tua vida, tenha um dia de luz e não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo desta série, das próximas séries. E todas as segundas-feiras, 8 da manhã, uma nova pregação, uma nova palavra aqui para você no God Coffee. E na quarta, no mesmo horário, às 8 da manhã, tem perguntas do Gerson Responde para você. E toda sexta, um vídeo para complementar, fortalecer tua fé, tua mente aí nessa jornada aí de evolução espiritual na tua vida. Ok? Eu deixo um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.